mais 2 anos eu aprendo a lidar com isso. Fiquem tranquilos. Eu posso, eu consigo. Nós andamos falando, tem algum tempo, sobre um pouco da visão da nossa história dentro do Espiritismo. Falamos também sobre efeitos externos no planeta Terra e em nós mesmos, em função da fase que atravessamos, qual seja a transição planetária. Nossos amigos têm trazido mensagens muito interessantes, muito bonitas, falando das bem-aventuranças, falando dos ensinamentos de Jesus. E agora nós vamos voltar a falar de nós mesmos, da atenção que a gente precisa ter. Isso tudo está baseado numa matéria que eu li na Revista Espírita, ano 2, publicada em setembro de 1859. Não, eu não estava lá quando ela foi editada. Eu sou um pouco mais novo do que isso. Mas eu li nessa Revista Espírita esse texto e eu quero trazer para vocês, fazendo uma comparação não, colocando o que acontece nas manifestações mediúnicas e o que acontece nas influências que nós recebemos todo santo dia, tempo todo. Vamos lá. A presença de espíritos enganadores nos vários tipos de comunicações é uma dificuldade reconhecida no Espiritismo. Aliás, quando fazemos cursos a respeito de desenvolvimento mediúnico, recebemos muitas instruções a respeito desse assunto porque, em última instância, somos nós os responsáveis por emprestar credibilidade ou não para essas mensagens. Porque o médium é responsável. Ponto. Não adianta procurar culpado. Muitas vezes, esses espíritos enganadores não têm qualquer escrúpulo em adotar nomes conhecidos ou famosos e até mesmo nomes respeitáveis. Então, a pergunta de $1 milhão: como fazer? Como afastá-los? Como nos defender? Visando tentar construir barreiras contra esse tipo de intervenção, algumas pessoas ainda empregam, aquilo que se poderia chamar de processos. Esses processos seriam fórmulas particulares de evocação ou mesmo exorcismos, por exemplo, obrigando esses espíritos, a jurar em nome de Deus que estão dizendo a verdade. Sério. Em Brasília todo mundo jura também. Obrigam-nos a escrever certas coisas garantindo que não são enganadores. De novo, sério. Na luta pela validação de tais processos, houve quem obrigasse o espírito, após cada frase, assinar o nome entendendo que, se este for o nome verdadeiro, o espírito vai escrevê-lo sem dificuldade. Se não for o nome verdadeiro, num dado momento ele vai errar. Com base nesse método de controle, entre aspas, comunicações das mais ridículas já foram trazidas por espíritos que assinavam nomes falsos com ousadia notável. Há também quem acredite que fazer os espíritos confessarem Jesus em carne torna a comunicação crível. E daí em diante, vem besteira atrás de besteira. Pois bem, se há espíritos que se detêm diante da possibilidade de cometer perjúrio ou uma profanação, tem aqueles que juram qualquer coisa que queiramos sem qualquer temor. Riem de tudo, afrontam a presença de figuras veneradas,
mostrando que esses processos não constituem controle de qualidade ou da veracidade das mensagens recebidas, trazendo-nos a seguinte e indesmentível conclusão: não existe qualquer expediente material que possa funcionar como preservativo eficaz em relação às mensagens trazidas por espíritos enganadores, mistificadores, zombeteiros e assemelhados. Então, daqui a pouco a gente vai começar em volta da mesa mediúnica, dar pulinhos, são longuinhos. Não vai funcionar. Por isso que no curso a gente aprende. Por certo, haverá quem diga: mas se não tem uma fórmula eficiente de controlar isso, então seria melhor parar de receber comunicações dos espíritos. Pelo menos, o risco da fraude seria eliminado. Outros podem usar isso para tentar descredibilizar a manifestação mediúnica. Esse é um engano preguiçoso, tá? O nome certo é esse, preguiçoso. É porque ao recebermos as mensagens, escritas ou faladas, poderemos, sob o crivo da lógica e do bom senso, desmascarar aquelas que se constituem levianas. É também por essa razão que o Espiritismo é a fé raciocinada. Ninguém nos desobriga de pensar. Os espíritos constituem um mundo, uma população que enche o espaço à nossa volta, misturando-se a tudo que fazemos. Se nos fosse dada a possibilidade de enxergar esse mundo que nos rodeia, os veríamos indo e vindo, seguindo-nos ou nos evitando conforme o grau de simpatia. Uns seriam desocupados do mundo oculto, mais do que já tem por aí, porque indiferentes a tudo e a todos. Outros, muito ocupados, seja consigo mesmos, ou com os homens e mulheres aos quais se ligam com propósitos mais ou menos louváveis, segundo as qualidades que os distinguem. Numa palavra, veríamos uma cópia perfeita do gênero humano, com suas boas e más qualidades, com suas virtudes e vícios. Esse envolvimento, ao qual não conseguimos escapar, exerce sobre nós influência permanente, porque as nossas afinidades vão nos manter conectados com aqueles que nos impelem para o bem ou para o mal. Somos nós que buscamos a sintonia. Muitas vezes, nossas determinações derivam de suas sugestões, deles. Então, felizes aqueles que têm bom senso e juízo suficiente para distinguir o bom do mau caminho por onde nos procuram arrastar. Bira, mas como é que eu vou saber? Sério que você não sabe o que é bom e o que é ruim? Você não sabe o que é o bem e o que é o mal? Você já nasceu com esse software rodando chamado consciência? É sério que você vai alegar isso? Muitas vezes, se nos lembrarmos que espíritos são as almas que sobreviveram aos corpos, entenderemos que há espíritos desde que há também seres humanos no universo. São uma das potências da natureza e não esperam que haja médiuns para agir. A prova disso é que em todos os tempos, os homens têm cometido inconsequências. Eis porque dizemos que a influência dos espíritos independe da presença de médiuns. Estes apenas nos trazem a possibilidade de conhecermos o que pensam, quais os que nos rodeiam, por dedução lógica, e também trazem a possibilidade de prestar auxílio aos que, já cansados de angústia e aflição, buscam ajuda para poderem receber a orientação correta para o melhor caminho a seguir. Então, se quisermos acreditar que sem a presença dos médiuns ficaríamos isentos da influência dos espíritos,
É a mesma coisa que acreditar que o ar não existe só porque a gente não enxerga ele. Então, a ingerência dos maus espíritos não constitui um perigo ao espiritismo. Até porque, se perigo existe, continuará havendo em caráter permanente. Essa é uma dificuldade em relação à qual o espiritismo triunfará se a ele nos dedicarmos de maneira conveniente. Antes de tudo, precisamos estabelecer como princípio, que eu chamo de evidência solar, que os maus espíritos não aparecem senão onde alguma coisa os atrai. Todo mundo conhece o ditado verdadeiríssimo que diz: assombração sabe para quem aparece. Não é? Portanto, quando se intrometem, seja em comunicações, seja na vida das pessoas, é porque encontram simpatias no meio onde se apresentam, ou, pelo menos, lados fracos que esperam aproveitar. Em todo caso, porque não encontram força moral suficiente para os repelir. Entre as causas que os atraem, é importante colocar na primeira fila as imperfeições morais de qualquer natureza, porque o mal sempre simpatiza com o mal. Eu entendo, eu tomo a liberdade de entender que quando a gente fala de imperfeições morais, nós não estamos falando de nós. Eu entendo quando eu falo de fraquezas, aí nós estamos falando de nós. Porque nós já andamos, graças a Deus, adiante. Você pode perguntar, mas existe na Terra, salvo honrosas exceções, alguém que não tenha em si imperfeições morais ou fraqueza? A resposta é um redondo não. E por essa razão, estamos aqui sendo submetidos a provas que escolhemos e também à tentação de seguirmos sugestões maliciosas ou maldosas provenientes de espíritos que se afinam com as nossas fraquezas ou vacilações e tentam levar-nos ao erro pelos mais variados motivos. Eu conheço isso de experiência própria. Depois eu conto para vocês, vou fazer uma fofoca para vocês a meu respeito. Depois. Não por outra razão, Jesus nos alertou para vigiarmos até mais do que orarmos. É preciso que estejamos atentos aos nossos pensamentos e às nossas vontades, porque somos os senhores das nossas vidas, e não servirá qualquer desculpa tentando empurrar a culpa ou responsabilidade de bobagens que tenhamos feito por sugestão, seja lá de quem for. Eu não lembro o número da questão do Livro dos Espíritos. Eu para guardar esses detalhes assim, eu sou um fracasso, confesso. Eu não consigo. Eu lembro do assunto, mas detalhes eu não consigo. Numa das questões do Livro dos Espíritos, quando foi perguntado aos espíritos se, por exemplo, nas guerras, vamos tratar de um assunto aqui palpitante, guerra, combate, matança. Se os espíritos influenciam os comandantes, os generais, as pessoas que conduzem as batalhas. E essa pergunta foi baseada no seguinte raciocínio: numa guerra, a justiça, o lado mais certo, é um só. Como então os espíritos influenciam os comandantes que levam seus exércitos às batalhas e tudo mais? Eles influenciam para o bem, eles inspiram manobras que possam levar à vitória.
E aí a resposta dos espíritos foi extremamente simpática. Sim, sim, mas também há os que influenciam para o desastre. Aí o perguntador se assusta e diz, mas como assim? Então, um general, um comandante, que aceita uma intuição, uma inspiração ruim, ele vai levar o seu exército à morte e tudo mais? Aí a resposta. E ele não tem livre-arbítrio? Ele não aprendeu o que precisava aprender? Ele não consegue usar o livre-arbítrio dele? Se ele não consegue usar o livre-arbítrio dele, se ele não consegue distinguir que a ideia que lhe está sendo sugerida é ruim, ele não deveria estar comandando, ele deveria ser comandado. Vamos falar o quê? Se isso é numa situação dessa, para nós, vai sobrar alguma desculpa quando a gente quiser botar a culpa? Foram os maus espíritos. Enfie o pé na jaca, foram os maus espíritos. Foi a minha escolha. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Uma outra causa é a excessiva confiança com que são acolhidas as palavras do Espírito. Outro dia, numa brincadeira, eu falei aqui para o Nali, falei, Nali, a gente precisa lembrar sempre que Espírito também dá bom dia a cavalo. Tem que ser muito superior para não haver chance de engano. Repetindo, uma outra causa é a excessiva confiança com que são acolhidas suas palavras. Quando uma comunicação revela uma origem má, seria ilógico deduzir que exista necessariamente uma igualdade entre o espírito e os seus evocadores. Frequentemente, registra-se o caso de pessoas muito distintas, expostas às maldades dos espíritos enganadores, da mesma maneira como ocorre no mundo com as pessoas honestas enganadas por espertalhões. Até hoje tem quem caia no bilhete do conto premiado. E tem muito, hein? E é uma história bem conhecida. Eu estou com 71 anos de idade, eu escuto isso desde os 5 anos, que é o que eu consigo lembrar. E tem gente que cai. Frequentemente registra-se o caso de pessoas muito distintas, expostas às maldades dos espíritos enganadores, da mesma maneira como ocorre no mundo com as pessoas honestas enganadas por espertalhões. O exemplo que eu dei. Entretanto, quando tomamos precauções, esses espertalhões não têm muito o que fazer. Isso acontece também com os espíritos. Quando uma pessoa honesta é enganada por esses espíritos, isso pode decorrer de duas causas. Uma, confiança absoluta, o que leva a pessoa a desistir de fazer um exame a respeito do que lhe é dito ou sugerido. De repente eu tenho lá uma ideia, eu não consigo pensar a respeito da ideia que eu tive. As melhores qualidades não excluem certos lados fracos, que dão guarida aos maus espíritos ávidos por se agarrarem às menores falhas da proteção de cada um de nós. De novo, daqui a pouco eu vou fazer uma fofoca. Nessa situação, não se consideram o orgulho e a ambição, porque eles são muito mais do que entraves. São uma fraqueza de caráter. E, sobretudo, os preconceitos dos quais esses espíritos sabem tirar proveito com habilidade. Elogiam e, com vistas a isso tudo, usam todas as máscaras possíveis a fim de inspirar mais confiança. As comunicações ou ideias grosseiras são fáceis de entender como não perigosas, porque a sua natureza não engana ninguém. E é verdade.
Se eu estou com uma pessoa, sei lá, em casa, uma visita em casa, e essa pessoa é metida a receber espírito, assim, para dar conselho para os outros. Eu conheço gente assim, tá? Dá vontade de dizer, concentra, não vai receber o santo errado. E aí a pessoa vem e traz uma dita mensagem com termos grosseiros, palavras não necessariamente de baixo calão, mas muito perto disso. E um texto que revela, por exemplo, ciúme, raiva, qualquer coisa assim. Isso pode ser proveniente de algum espírito de bom nível? Não pode. Se eu escutar aquilo e resolver seguir, é porque eu estou com absoluta afinidade com esse tipo de ideia. É porque eu estou sujo, moralmente falando. As que mais enganam têm aparência de sabedoria ou de seriedade. São comunicações ou sugestões trazidas por espíritos hipócritas e pseudo-sábios. Daí, uns podem enganar de boa fé. Uns podem enganar-se de boa fé por ignorância ou presunção. Outros agem por astúcia mesmo. Pega aquele texto maroto, malicioso e leva adiante para obter algum tipo de vantagem. São os que acham determinadas ideias maldosas ou malvadas como inspirações geniais e até murmuram: caramba, como eu não pensei nisso antes. Entre as causas que influenciam de maneira decisiva sobre a qualidade dos espíritos que frequentam as casas espíritas e também daqueles que têm afinidade conosco, não podemos esquecer a natureza das coisas tratadas nas casas espíritas e também na natureza das coisas com as quais nos ocupamos. Então, se a gente passa o dia inteiro pensando no que eu posso exemplificar? No Big Brother Brasil, na fofoca, na baixaria, no noticiário policial, que alguém esfaqueou alguém, tirou 38 litros de sangue, ou coisas do gênero. Se eu passo o dia inteiro alimentando esse tipo de pensamento, quem será que vai se aproximar de mim? Alguém bondoso, gentil, disposto a me ajudar? Ou alguém disposto a tocar fogo no meu barraco? Nas casas espíritas que se propõem a um fim sério e útil, atraem, por isso mesmo, espíritos sérios. As casas que visam apenas atender a curiosidade ou interesses pessoais expõem-se, pelo menos, a mistificações, quando não a coisas piores. E tem muito lugar assim, por aí. Também isso acontece conosco, em nível individual. Ainda que sejamos pessoas com imperfeições, como vimos antes, com falhas, o nosso esforço em reconhecê-las, aí é interessante. Ainda que sejamos pessoas com imperfeições ou falhas, o nosso esforço em reconhecer essas imperfeições e essas falhas, buscar superar essas imperfeições e essas falhas, não dando a elas espaço para que cresçam dentro de nós, fará com que atraiamos espíritos sérios e de boa vontade. Atração essa que afastará os mistificadores ou embusteiros. Já houve quem perguntasse, isso também está no livro dos Espíritos, mas como eu posso me proteger dos espíritos embusteiros? Simples, atraia espíritos bons, cultivando bons pensamentos e bons sentimentos. Não há vácuo. O espaço será preenchido por espíritos bons e os malvados vão se afastar, até porque eles não gostam de ter trabalho. Isso tem que nascer dentro de cada um de nós, ou seja, a luta e a busca para superar as nossas falhas e as nossas imperfeições. Isso tem que nascer dentro de cada um de nós, como uma força moral que aos poucos vai crescendo de maneira natural,
porque naturalmente vamos nos tornando assim. Passamos a conhecer e reconhecer nossas falhas. Trabalhamos para que elas não produzam efeitos danosos para nós ou para os que nos cercam. Quanto mais vamos fazendo isso, as falhas vão ficando mais controláveis, até o momento em que ficam natural e totalmente controladas. Daí, de tanto nos acostumarmos a viver sem elas, o passo seguinte, que é a libertação, é natural. Eu tenho falhas. Eu, o Biratã, tenho falhas. Eu não resisto. Eu costumo brincar com as pessoas com quem eu conheço, pessoas que eu conheço, costumo brincar dizendo assim, gente, eu tenho defeitos, tenho dois. Um deles é excesso de humildade. Mas assim, eu tenho falhas. E eu tenho uma que me incomoda. Eu conheço-a. Velha amiga. Eu conheço-a. Para algumas pessoas pode não ser importante. Para mim é importante. Importante não, é séria. Sabe por que ela é séria? Porque é minha. E eu tenho que resolver. E é decorrente de dores, de coisas do passado que fizeram marcas. E, de alguma maneira, eu não consegui ainda me livrar disso tudo. Só que se eu me permitir, aí vem a minha luta. Se eu permitir que essas falhas e os sentimentos que decorrem delas tomem conta de mim, eu vou estragar tudo que eu fiz até hoje. Então eu tenho que lutar contra. Eu tenho que ser consciente do que eu sou. Quando eu estou, digamos assim, prestes a tomar uma atitude descabida, eu tenho que ter consciência e parar. Eu não vim nesse mundo a passeio, não vim nesse mundo a passeio. Eu até gosto de passear, mas é difícil. Então, faz parte da luta. Eu encaro isso como parte da luta. Eu tenho falhas. Uma delas, que eu considero a mais séria, me dá trabalho. Agora eu não posso reclamar. Eu não vim nesse mundo para aprender. Eu não vim nesse mundo para cumprir provas. Eu não escolhi provas antes de reencarnar. Vou reclamar do quê? Vou reclamar do governo? Não. Não haverá mais justificativa aceitável perante a nossa própria consciência para a presença dessas falhas e suas consequências. Ou seja, eu sei que daqui a não muito tempo a minha consciência vai me cobrar muito mais pelas minhas falhas. Especialmente se eu deixá-las soltinhas, que nem vira-lata na rua. Vamos então, para encerrar, prometo que nós estamos perto do fim. Faltam só mais 2 horas. Segundo a doutrina espírita, os cuidados que devem ser baseados no mesmo princípio fundamental, que a afinidade vibracional e vigilância moral, mas as formas de aplicação diferem entre ato pontual da comunicação mediúnica e a influência contínua no dia a dia. Então, são 2 aspectos que nós vamos resumir aqui a respeito disso. A base é a mesma, porque ambos os fenômenos dependem da sintonia entre os pensamentos do encarnado, também conhecido como nós, e do desencarnado, os espíritos. Então, cuidados com a comunicação de espíritos. Prática mediúnica. Para quem desejar fazer os cursos, se desenvolver, tornar-se médium, já é um alerta. Refere-se ao intercâmbio direto, psicografia ou psicofonia, geralmente em ambiente de estudo ou reuniões mediúnicas. É o que eu chamo de ambiente controlado. Estudo e conhecimento. É essencial estudar as obras de Kardec para compreender a natureza das comunicações, como acontecem, como se processam.
controle moral. Médios levianos ou desequilibrados atraem espíritos da mesma natureza. Triagem. Nem toda comunicação deve ser aceita. Deve-se examinar o conteúdo, não a assinatura do espírito, aplicando o critério do bom senso. Os médios praticam isso, pelo menos aqueles que eu conheço, toda santa quarta-feira. Disciplina. Não transformar a mediunidade em espetáculo, ou um hobby, respeitando a espiritualidade superior. Até usando uma ironia na brincadeira, eu costumo dizer que mesa mediúnica é que nem cassino de Las Vegas. O que acontece em Vegas fica em Vegas. O que acontece na mesa mediúnica fica na mesa mediúnica. Alguém gostaria de ser exposto nas suas fraquezas, nas suas tristezas, nas suas aflições? Não. Então nós não temos direito de expor as fraquezas, as tristezas e as aflições de ninguém. Cuidados com a influência de espíritos no dia a dia. Refere-se à inspiração, intuição e obsessão, que ocorrem o tempo todo, independentemente de mediunidade ostensiva. Vigilância do pensamento. Os espíritos influenciam os nossos pensamentos, muito mais do que imaginamos. Cuidar da qualidade do que se pensa é a principal proteção. Eu vou repetir para evitar dúvida. Cuidar da qualidade do que se pensa é a principal proteção. Reforma íntima. A melhor forma de afastar influências inferiores é mudar a si mesmo, cultivando bons sentimentos. E eu já disse aqui antes, ninguém precisa querer ser santo. Até porque nesse estágio da vida que nós estamos, ser santo vai ser um negócio muito chato. Basta que hajamos corretamente, não fazendo mal a ninguém, fazendo aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Nós fazemos isso. Nós conversamos com os nossos travesseiros toda noite, fazemos uma fofoquinha com o travesseiro. Nós sabemos da nossa consciência se nós fizemos com as pessoas durante o dia o que nós queríamos que elas fizessem conosco. Por exemplo, eu vou dar um velho exemplo. Eu vou na farmácia, o oculista está mal-humorado, está doente, brigou em casa, sei lá o quê. Me trata mal. Eu, como não levo o desaforo para casa, dou-lhe logo 2 ou 3 patadas para ele ver com quem ele está lidando. Aí depois eu falo que eu sou cristão. Palhaço, né? Então, eu converso isso com o meu travesseiro. Oração e ação. Praticar o bem e manter pensamentos elevados também atrai bons espíritos e afasta os maus. Estudo metódico. Ler, por exemplo, o Livro dos Espíritos ajuda a entender que a maioria das escolhas é influenciada, mas o livre-arbítrio é sempre preservado. A gente já comentou isso antes, mas eu vou repetir. Nem Papai do Céu mexe com o nosso livre-arbítrio. Nem ele. Em ambos os casos, o foco é a afinidade. Os espíritos superiores se afinam com quem busca o bem, enquanto espíritos imperfeitos se afinam com sentimentos de orgulho, egoísmo e rancor. Momento fofoca. Tem uns 20 e poucos anos. E eu já fui estrada na prática espírita, já com outros tantos 20 e pouquinhos anos nas costas, prática mediúnica, mesa mediúnica, palestra, passe, tudo que tem direito. E eu achava que eu não cairia mais em determinadas armadilhas. Eu vi tantos amigos caírem em armadilhas.
e arrebentarem as vidas deles. E eu enxergava o que estava acontecendo com eles, e muitas vezes não podia falar muita coisa, eu só tentava plantar sementes. E eu me admirava com a fraqueza. Até que o tempo foi passando, e dores, outras, começaram a fazer efeito. E eu comecei a pensar em tomar determinadas atitudes, aliás, uma atitude especificamente, mas eu não sabia como fazer, então eu queria matutar para fazer da melhor forma possível, porque seria uma atitude dolorosa. E passei um ano matutando, um ano pensando, elocubrando. Olha, é bonito, né? Elocubrando. E, de repente, sem que eu percebesse, começam a ocorrer situações na minha vida que foram me estufando o peito. E eu comecei a ficar com raiva de sentir aquelas dores. Raiva. Raiva mesmo. E em decorrência disso, eu comecei a pensar em tomar as atitudes que eu queria tomar, ou a atitude que eu queria tomar, não de maneira cuidadosa, para produzir o menor estrago possível. Não. Porque eu estava escutando dois lados da moeda sendo cantados na minha cabeça todo santo dia, por ano e pouco, mais ou menos um ano e meio, depois daquele primeiro ano que eu fiquei pensando lá atrás. E eu escolhi dar ouvidos ao lado que me levou, que me sugeriu, melhor dizendo, olha a armadilha, me levou não, me sugeriu e eu topei enfiar o pé na jaca e fazer as coisas da forma pior possível. Só um tempo depois eu descobri que o que eu queria era provocar dor. E só quando eu percebi que o que eu queria era provocar dor, é que eu me arrependi. Mas aí já tinha se passado 1, 2, 3 anos, não tinha mais o que fazer. E a maior decepção não foi de ter provocado dor. A maior decepção foi eu ter caído nessa armadilha. Porque eu não vigiei o suficiente. Eu não tomei conta dos meus pensamentos e não tomei conta dos meus sentimentos. E tudo isso que eu falei para vocês, eu estudo desde o final dos anos 70. E eu caí nessa. Então, assim, eu estou contando essa história por quê? Para vocês chorarem? Não, porque não tem lenço suficiente. Eu estou contando isso para testemunhar que isso acontece com todo mundo, especialmente nas casas espíritas. Os espíritas praticantes, por exemplo, mesa mediúnica, passe e tal, não sei o quê, volta e meia, são, digamos assim, provocados a fazer muita besteira para perderem moral e credibilidade. Agora, tirando esse lado do espírita praticante e pensando só no lado da vida simples de cada um de nós, todos nós podemos cair nessa armadilha. E ela é muito esperta. Gente, eu me lembro de alguns pensamentos que eu tinha. Às vezes, até ouvindo músicas que eu gostava muito, tinha determinadas frases, e o cantor falava aquela frase, vinha aquela ideia assim para mim. Presta atenção nisso, vê lá o que você vai fazer. Não demorava meia hora, vinha o sentimento, não vinha a ideia, vinha um sentimento de revolta, de raiva, sei lá eu do quê, e eu esquecia tudo. Eu lembro de vários dos pensamentos que eu tive. Isso vem devagarinho.
O pessoal que está com muita vontade de bagunçar a vida da gente, eles não chegam, como diz a piada, olha, eu sou o capeta, anunciando. Não, essas ideias vêm devagarinho, e eu vou repetir, para quem gostar e quem quiser ler o livro Aconteceu no Centro Espírita. Uma casa espírita de mais de 200 membros transformou-se numa casa de 20 ou 30 membros, eu não lembro agora direito. Arrebentaram. Todo mundo com prática, todo mundo com experiência, todo mundo atento, e ainda assim as pessoas caíram. Isso mostra, todo esse lero-lero que eu estou falando aqui, é para mostrar que toda vigilância é pouca. Quanto mais nós procurarmos acertar, nos conduzir corretamente na vida, mais tentações nós vamos receber. Nós estamos na fase final da transição planetária e o lado de lá, o lado piorado, o lado de lá, está precisando de mão de obra qualificada para a vida deles mais para frente. E eles nos querem. Está aí um emprego que eu não gostaria de ter. Falei demais, quase 45 minutos, peço desculpas pelo excesso. Vou repetir, quando eu falei de imperfeições morais, eu acredito que eu não estava falando de nenhum de nós. Quando eu falo em falhas, sim, estou falando de todos nós, porque todos nós temos falhas. Porque senão não estaríamos vivendo num planeta de provas e expiações. Então eu acredito que todos nós estamos prontos para seguir adiante com os devidos alertas. E quando algumas coisas começarem a acontecer nas nossas vidas, opa, pode ser armadilha. E aí a gente não tem que lutar, não tem que guerrear, não tem que xingar, não tem que se desesperar, não tem que nada. Tem que prestar atenção e raciocinar. Até porque pensar não dói. Especialmente, pedir ajuda dos benfeitores espirituais, cada um do seu protetor, e, em especial, de Jesus Cristo. As mesas mediúnicas nos mostram todos os dias. Pediu, Jesus atendeu. Boa noite. Fiquem na paz de Jesus. Vamos agora aos passes.